Aleluias. Graça e paz, queridos. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluias. Alegria poder estar com vocês, poder trazer mais um domingo, uma palavra ao teu coração. Eu sei que Deus está trabalhando em nosso meio. Quantos estão recebendo esses 40 dias aí a mensagem do Senhor, todos os dias, ao meio-dia? Quantos estão recebendo? Eu tenho visto as mensagens, eu tenho visto o quanto tem crescido a mensagem desde o começo, desde a primeira até a de hoje, o quanto houve um crescimento espiritual no falar, no manifestar a palavra do Senhor. E eu estou muito feliz com isso. Queridos, eu sei o que Deus tem preparado para este lugar. Nem olhos viram, né? Nem um coração sentiu, eu digo para você, mas eu sei que é coisa grande. Não é pequeno. Mas Deus quer usar você para isso. Quantos acreditam? Quantas pessoas precisamos para alcançar 1000 pessoas? Quantas pessoas? Uma pessoa. Apenas uma pessoa. Então nós já estamos aqui com mais de uma pessoa. Nós vamos viver tempos, queridos, sobrenaturais nesse lugar. Deus está trabalhando nisso. Mas antes de qualquer coisa, precisamos entender algo muito importante. Precisamos viver uma entrega completa. Uma rendição completa ao Senhor. E antes de começar a falar sobre isso hoje, eu quero orar com você. Mesmo sentado, baixa a sua cabeça, fecha teus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus. Te dou graças por tudo o que o Senhor tem feito neste lugar, Senhor, porque eu sei, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei, Senhor, que todas as coisas, Pai, que acontecem estão sob o teu controle, estão nas tuas mãos, e nada é por acaso. Eu te louvo, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Uau! Gênesis capítulo 12, já estou desviando da palavra, Deus falou algo comigo aqui. Gênesis capítulo 12, o que diz a palavra do Senhor ali? O que acontece em Gênesis capítulo 12? Acho que é isso mesmo, é 12, que é o chamado, né? É o chamado de quem? De quem? A pergunta que eu faço para você, se Deus não tivesse chamado Abraão, o que seria de nós? Mas Deus chamou Abraão e qual foi a atitude que Abraão teve? Qual foi a atitude que Abraão teve diante do chamado de Deus? Como? Aproveita quando a igreja está pequena para participar. Depois que estiver com 300, 500 pessoas, não dá mais. O que Abraão nos ensina? O que Abraão teve que fazer? Pastor, ele ouviu e obedeceu. Ele teve que entregar. A vida de Abraão foi uma vida de entrega. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre entrega. Paulo escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 5. Ele escreve, queridos, e determina, olha que coisa tremenda, presta atenção. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, está aqui já? Vamos lá. Slide segundo. Olha o que ele diz. Entregue o seu... Desculpe, queridos. Meu Deus, Jesus Cristo. Estou entendendo o que eu estou fazendo aqui agora. A culpa não é de vocês, não. A culpa é minha. É porque eu estava, querido, preparei 2 palavras e Deus me fez ministrar a outra. E eu quero compartilhar a palavra que é de hoje. Por isso que eles estão perdidos. Né? Agora sim. Salmos capítulo 37, sim. Verso 5, meu Deus do céu, a outra é para a semana que vem, Jesus, eu estou trabalhando nela e a palavra da semana que vem fala sobre trombeta, fala sobre arrebatamento, fala também sobre decisão. Então eu disse aqui sobre entrega, então Salmos capítulo 37, verso 5 diz assim, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele entrega o que, gente? O seu caminho ao Senhor. E o que mais? Confia nele e ele agirá.
essa palavra identifica-se com um personagem bíblico chamado Abraão. Gênesis capítulo 12 está lá, Abraão ouviu a voz do Senhor, ouviu um comando, e ele simplesmente entregou o caminho dele, a direção dele ao Senhor, e ele confiou no Senhor, e o Senhor agiu. Então o tema dessa palavra, entrega. Também em Romanos capítulo 12, verso 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que está dizendo aqui? Rogo-vos, Paulo está dizendo, rogo-vos, irmãos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é o que é, irmãos? Entrega. Isso é entrega. É entrega. Eu quero, junto com vocês, compartilhar algumas coisas sobre esses dois textos. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, e eu aprendo com isso também, é que o altar exige rendição total. O altar exige rendição total. Para nós estarmos no altar, na presença do Senhor, ele exige uma rendição total. Não é um meio termo, não é um mais ou menos, não há entrega parcial no altar. Ou você se entrega por completo ou não se entrega. Não existe a metade para um lado, a metade para o outro. Não existe 99% para Deus e 1% para o mundo, não existe. É uma entrega total. Você se entrega totalmente. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele quer tudo de nós. Ele quer nossa mente, nosso corpo, nosso espírito, nossos sonhos. Deus quer tudo. E Ele não aceita dividir. Ele não aceita dividir-nos com ninguém. Então, a entrega, para quem quer ir para o céu, quer andar para o céu, precisa ser uma entrega total. Tem que ser total. Não adianta você vir apenas à igreja para assistir um culto. E a sua entrega não é uma entrega 100%, não é entrega, é uma entrega de 80%, é uma entrega de 90%, é uma entrega de 40%, uma entrega de 30%. Isso não é entrega, meu irmão. Isso não é entrega para Deus. Se você ama o Senhor, se você entende da palavra, se você entende um pouquinho da palavra, você também entende que o altar, que para estar na presença do Senhor, precisa haver uma entrega total, porque Deus não divide aquilo que é dele. Quantos pertencem ao Senhor aqui? Quantos pertencem ao Senhor? Então saiba de uma coisa, Deus não te divide com ninguém. Deus não te divide com a mentira, Deus não te divide com o roubo, Deus não te divide com o pecado, Deus não te divide com ninguém. Você precisa entender isso hoje. Ou você está 100% rendido no altar, ou você não está no altar. Não existe meio servo de Deus, não existe meio crente. O que existe são crentes lutando contra o pecado. O que tem que existir são crentes que podem até errar, mas estão rendidos, mas se rendem e estão rendidos ao Senhor para receberem o perdão da parte dele. Eu vou repetir de novo, não há entrega parcial no altar, não há meia entrega, ou você é todo ou você é nada. Ou você entrega tudo ou você não entrega nada. Eu descobri algo, queridos, que eu sou um péssimo piloto da minha própria vida. Há muitos anos eu descobri que eu não consigo pilotar a minha vida sozinho. Às vezes eu penso que está até completo, às vezes eu pensava que estava até completo, mas sempre faltava algo, mas sempre havia um vazio, mas sempre havia algo que precisava colocar, até que eu decidi me render por completo ao Senhor. E agora, pastor, não falta nada, porque quem tem Jesus tem tudo, porque quem tem o Espírito Santo tem tudo, quem tem Jesus, quem tem o Espírito Santo tem provisão, tem cuidado, tem zelo. Quem tem o Espírito Santo, queridos, é uma pessoa rendida totalmente no altar. 40 dias. Nós estamos aprendendo muito sobre isso. Mateus capítulo 16, verso 24 diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Nós estamos vivendo
sei se a câmera vai conseguir trabalhar comigo. Nós estamos vivendo um evangelho fajuto. Nós estamos vivendo um tempo em que o evangelho, para muitos, é apenas dinheiro, é apenas saúde. Esquecemos que o evangelho implica em uma entrega total. Esquecemos que o verdadeiro evangelho requer de nós uma entrega total. Requer de nós coisas que se tornam, às vezes, quase impossível abrirmos mão. Mas o evangelho exige uma entrega total. Deus exige uma entrega total. Quando se pegava uma ovelha para se sacrificar, colocava-se no altar, e aquela ovelha ficava ali rendida totalmente. E aquela ovelha era sacrificada ali, e ela morria quietinho. Não há rendição se não for total. Nós estamos vivendo tempos hoje em que eu não realmente desconheço o evangelho que tem sido pregado. Em que eu realmente desconheço o evangelho, queridos, dos meios termos. Eu não sei quanto a vocês, mas eu vejo sempre nas redes sociais um homem vestido de mulher, um homem com roupa de mulher, com brincos de mulher, tudo de mulher e com a barba. Barbudo e falando que o Senhor, queridos, entrega significa total. Esse entrega significa você não vai viver mais como você quer, você vai viver como o Senhor quer. Eu não posso dizer que você não tenha desejos, mas eu posso dizer que você deve estar entregue totalmente ao Senhor. Deixa eu continuar. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Hoje tem muita gente cortando a sua cruz, porque está muito pesada. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a entrada no céu for, para entrar no céu, tiver que ter uma ponte, essa ponte será do tamanho da cruz que você está carregando. E se você cortou essa cruz, você não vai entrar no céu. Se você achou a cruz pesada, porque a cruz de Cristo é leve, o fardo é leve, mas se você achou pesada e quis pegar atalhos naquele dia, se a tua cruz for uma ponte, for a ponte para chegar no céu, ela não vai dar. Por quê? Porque você preferiu pegar atalhos do que se entregar à vontade de Deus. Tomar a cruz e seguir. Que evangelho nós estamos vivendo hoje? O altar não é lugar de barganha, as pessoas estão barganhando. Então toma lá da cá. O altar não é um lugar de barganha, mas de morte a ti. Eu não quero barganhar com o Senhor, eu quero a morte do meu eu, para que o Senhor viva em mim. Aprenda uma coisa, só vive para Deus quem morre para si. Só vive para Deus aquele que morre para si. Diga para o irmãozinho do seu lado isso aí, se ele tiver. Só vive para Deus quem morre para si. Quando você se rende, essa rendição, ela abre caminho para o sobrenatural. Você abre um caminho para o sobrenatural de Deus na sua vida. Você abre um caminho para o milagre. Você abre um caminho para a provisão. Você abre um caminho para Deus agir e levantar aquilo que estava caído. Abraão, ele subiu um monte para sacrificar Isaac. E ali ele experimenta o Deus da provisão. Por quê, pastor?
Porque Deus havia pedido o filho dele, Isaque, que fosse sacrificado no altar. E o que é isso? Entrega, sim ou não? Entrega. E Abraão pega o seu filho e leva e entrega. E pela fidelidade dele, o que aconteceu? Deus proveu o sacrifício que não fosse o filho dele. Ele entregou e Deus disse: não, meu filho, não precisa mais, porque agora eu conheço o teu coração, porque agora eu sei que o teu coração é meu, agora está tudo ok. E naquele mesmo momento ele encontra quem? Um carneirinho para o sacrifício, e ele entrega. Queridos, por mais que você tenha ame algo, entenda, se você não tiver entregue ao Senhor, toda a tua vida, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você vive, então você não se entregou 100% ao Senhor. Isso não é entrega. Eu posso dizer que isso é apenas um costume, apenas uma religiosidade, qualquer outra coisa, menos entrega. Ele sobe ao monte. E ali no monte, ele experimenta da provisão de Jeová Jireh, que significa o Deus da provisão. Quando você se entregar por completo, você vai experimentar Jeová Jireh, o Deus da provisão. Quando você se entrega, quando Abraão se entregou, quando a prova de entrega total de Abraão foi seu filho, ele não pestanejou, ele entregou o seu filho, e por entregar o seu filho, Deus trouxe a provisão sobrenatural. Ele abriu os olhos dele para o sobrenatural e Deus trouxe o quê? A provisão. E Jeová Jireh, o Deus provedor, proveu a necessidade naquele momento, que era um sacrifício. Olha o que diz em Gênesis 22, verso 1. O anjo fala: não estendas a tua mão sobre o rapaz. Agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Entrega, irmão, entrega. Quantos hoje vivem dentro da igreja, mas nunca se entregaram, nunca se dispuseram, nunca se disse: Senhor, que o eu morra e que o Senhor viva em mim. O que você está retendo? O que você está vivendo? Qual é o seu Isaque que está impedindo o agir sobrenatural de Deus na sua vida? O que Deus tem lhe pedido, já tem lhe avisado e você não entrega. E é por isso que você não vive o sobrenatural. E é por isso que você vive sofrendo. E é por isso que você vive na luta, que você vive, sabe, se decepcionando em tudo mais. É por isso que você vê, sabe, as coisas se fechando, tanto nas suas emoções, na tua vida em geral, e você pergunta: o que é isso? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sirvo ao Senhor, e as coisas não acontecem. As coisas não acontecem porque você não se entrega, porque você acha que o Senhor aceita uma entrega parcial. Não, é total, irmãos, é total, é total. Não espere estar bom, estar um tempo bom, não espere estar uma vida boa para você se entregar. Não! O que você está retendo? Talvez o teu Isaque pode estar impedindo o agir sobrenatural de Deus na tua vida, na tua causa. Talvez aquilo que você está prendendo, aquilo que você está retendo, aquilo que você está segurando tem feito mal à tua vida espiritual e você não está entendendo isso. Talvez aquilo que você está segurando tem feito você viver onde você está vivendo, na média ou muito abaixo dela. Quer viver o sobrenatural? Entrega. Quer viver o melhor Deus? Se entrega. Quer ter paz? Se entrega. Mas não é uma entrega parcial, uma entrega total. Segunda coisa que eu quero ensinar com essa palavra hoje para você é que você tem que entender que nada é para a sua glória. Tudo é por Ele. Tudo vem dEle. E tudo volta para Ele. Eu vou repetir novamente. Tudo é por Ele. Tudo vem dEle. E tudo volta para Ele. Posso ouvir um amém? Aprenda uma coisa: não somos donos de nada. Somos apenas mordomos. De nada. Somos apenas mordomos. Tudo o que somos e temos
pertence ao Senhor. Tudo o que somos e temos pertence ao Senhor. Nossa vida, nossa família, nossos bens, nossos talentos. Pastor, como assim? Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Eu vou repetir: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Por que que você não entrega? Por que que você não se entrega por completo? Nem você se pertence a você mesmo. Você, numa atitude de não se entregar, você está numa atitude de rebelião contra Deus. Deus não pode aceitar você pela metade. Você pertence a Ele. Quando você nega se entregar completamente a Ele, você está num ato de rebeldia. Deus não te aceita pela metade. Tem gente que está numa posição rebelde, tem gente que está numa posição de indeciso e acha que Deus está, que Ele pertence a Deus. Não, você pertencerá a Deus no dia que você se entregar por completo. No dia que não for mais você, mas no dia que for Cristo na tua vida. Estão entendendo o que eu estou dizendo hoje? Entregar é reconhecer que Deus é a fonte e o destino de tudo. Entregar é reconhecer que Deus é a fonte e o destino de tudo. Quando você se entrega, você está dizendo isso para o mundo, está dizendo isso para o inferno, está dizendo para Deus: Deus, eu me entrego, eu sou teu e tu és meu. Senhor, eu quero andar na tua presença, eu quero ver o melhor que tu tens para mim. Senhor, eu quero andar contigo todos os dias. Pastor, eu estou passando um deserto. Pastor, eu estou totalmente entregue, mas eu estou passando o deserto, eu não estou entendendo. É tão complicado assim, irmão, você prestar atenção na palavra e o que a palavra diz. Até no deserto Deus traz provisão. Até na luta Deus traz provisão. Foi no deserto que Deus alimentou o povo com maná. Foi no deserto que Deus alimentou o povo com carne. Foi no deserto que Deus, tirou a sede do povo com água. Foi no deserto que Deus tirou o calor do povo com uma nuvem trazendo sombra. Foi no deserto, queridos, que Deus trouxe o calor em plena noite que ia abaixo de zero. Foi no deserto. No deserto há provisão. Entenda, você não está andando no deserto por andar. Quando você se rende, quando você se entrega, no deserto que você estiver passando, haverá provisão de Deus para você. Haverá provisão de Deus para você. Mas o que sai da tua boca determina quanto tempo você vai ficar nesse deserto. Enquanto você não se rende, enquanto você não se entrega, você vai ficar no deserto. Porque quando você se rende, você se entrega e diz: Senhor, é a tua presença, é a tua vida que eu quero viver. Então algo vai acontecer, você abre o sobrenatural. E além de vir a provisão, você vai passar por aquele deserto e vai chegar onde Deus determinou que você chegaria. Entrega. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Entregar é reconhecer que Deus é a fonte e o destino de tudo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você vive para quem? Interessante, né? Você vive para quem? Pastor, eu vivo para meus filhos. Pastor, eu vivo para o meu trabalho. Pastor, eu vivo para o meu marido. Pastor, eu vivo, está errado, irmão. A pergunta que eu faço: você vive para quem? Para quem você vive? Será que nós não estamos colocando coisas à frente do Senhor? Eu não estou falando sobre colocar coisas à frente da igreja. Estou falando sobre colocar coisas à frente do Senhor, no lugar de Deus. Olha, uma pergunta que eu faço hoje: você vive para quem? Você vive para o teu trabalho? Você vive para o teu prazer? Para a tua alegria?
Para quem você vive? A pergunta do Senhor hoje é essa: para quem você vive? Você sabe para quem você vive? Sabe de uma coisa? Nós estamos nos acostumando. Eu acho que o maior político é o crente. Por quê, pastor? Porque com a boca ele diz uma coisa e com os atos diz outra. Entregar é reconhecer que Deus é a fonte e o destino de tudo. Você vive para quem? O orgulho e a autossuficiência precisam morrer. Precisam morrer. Quem vive tentando controlar tudo ainda não entendeu o senhorio de Deus. Quem vive tentando controlar tudo ainda não entendeu o senhorio de Cristo. Algumas pessoas me perguntam: pastor, o que o senhor vai fazer quando o senhor estiver lá, esse e aquele? Eu digo para as pessoas: não sei. Pastor, mas como? Deus proverá. Pastor, Deus proverá. Tem alguém comigo? Tem alguém comigo aqui? Entregar é reconhecer que Deus é a fonte de tudo, é a fonte e é o destino de tudo. Ele é o Senhor dos senhores. Quem vive tentando controlar tudo não entendeu o senhorio de Cristo. Tiago, capítulo 4, verso 10 diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Mais uma vez para você entender: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Em outras palavras, entrega, se entrega, se entrega. A gente fica preocupado com o que o irmão fala, a gente fica preocupado com o que fulano fala, com o que Beltrano fala. Não, meu filho, eu estou preocupado em me humilhar perante o Senhor. Deixa quem quiser falar, falar. Deixa quem quiser difamar, difamar. Eu serei exaltado pelo Senhor. Sabe por quê? Tem que entender que quando há entrega, você passa a ser do Senhor. E quem mexer contigo, mexeu com Ele. Tem alguém comigo? Não vem com essa conversinha dizendo que você é do Senhor e suas atitudes demonstram totalmente ao contrário. Não venha com isso. Quem é do Senhor, de verdade, Deus cuida. Deus cuida. Deus cuida. E sabe a palavra que eu tenho para você hoje? É hora de você descer do trono, do seu troninho aí, e deixar Cristo reinar na tua vida. Está na hora de você se render. A pergunta é: você está disposto a perder o controle da tua vida e entregar esse controle nas mãos do Senhor? Você está disposto a entregar o teu Isaac? Você está disposto a deixar a tua vontade de lado para fazer a vontade de Deus? Você está disposto a ir para o altar? Você está disposto a perder o controle, filho? Talvez você ainda esteja no trono da tua vida. É crente, mas nunca deixou Jesus sentar no trono. Ou a todas as vezes que decide deixar Jesus sentar, Jesus senta, daqui a pouquinho você vai lá e tira ele de novo e você toma a frente. Sabe por quê? Medo. Você não confia. E por não confiar, por ver a situação, por ver a dificuldade, o que você faz? Você corre e tira Jesus do trono e tenta resolver do seu jeito. Com Jesus no trono, filho, tem milagres. Com Jesus no trono da tua vida, abre-se portas no sobrenatural. Com Jesus no trono da tua vida, Deus age, Deus trabalha, Deus move céus e terra em favor daqueles que são dele. Quantos são de Jesus aqui? Quantos são de Jesus aqui?
Terceira coisa que eu quero ensinar para você. Minha vida é de Deus. Minha vida é? Quem pode falar isso para mim? Agora fala para você. Não ouvi, não. É hora de se render, irmão. É hora de se render. É hora de se render. É hora de se render. Como assim, pastor? Você está dizendo que é hora de se render, estou. Sabe por quê? Porque a verdadeira vida só começa quando morremos para este mundo. A verdadeira vida com Deus só começa quando morremos para este mundo. Nós trabalhamos no mundo. Nós plantamos este mundo. Nós vivemos este mundo. Mas não somos este mundo. Quem é do céu aqui? Quem é do céu aqui? Cadê os homens e mulheres do céu que eu não estou vendo? Não estou vendo, irmão. Estou com os olhos fechados, não estou vendo. Cadê? Ah, está aqui, todo mundo aqui. Amém! Glória a Deus! A verdadeira vida só começa quando morremos para o mundo. Viver o Evangelho é morrer para o pecado, para o mundo e para si mesmo. Viver o Evangelho é uma entrega total. Viver o Evangelho é uma rendição total. Viver o Evangelho, queridos, é estando bom, estando ruim, é caminhando no meio em lutas, é sendo difamado, caluniado. Viver o Evangelho é saber que nada vai te separar do amor dele, porque você pertence a ele, porque ele é o teu pai, ele cuida de você. Você vive para ele, por ele, para ele. Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, mas não eu, mas Cristo. Mas quem? Mas Cristo. Mas Cristo, mas Cristo. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Você pode repetir isso aí atrás? De verdade. Pastor, estou tentando. Pastor, estou tentando. Não tenta não, irmão, se rende. Pastor, estou tentando. Não é tentar, é se render. Você está entendendo? Não é tentar, é se render. Quando o assaltante chega até você, diz assim: perdeu, o que você faz? Ele me dá o celular, você dá o celular, aí ele manda: senta aí você vai e senta. Ele manda: não senta não, deita no chão e mete a cara para o chão aí enquanto eu saio. Você está rendido ou não está? Está rendido ou não está? Você faz tudo o que ele quiser, assim ou não? Está rendido? Se renda ao Senhor e faça tudo o que Ele quer, tudo o que Ele quiser, e tudo o que Ele quer é o melhor para você, tudo o que Ele quer é te abençoar, tudo o que Ele quer é fazer você feliz. Olha, queridos, olha o que eu estou dizendo para você. Por quê, pastor? Porque Jeremias está dizendo que o Senhor diz: eu que sei os pensamentos ao vosso respeito, pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que desejares. Esse é o pensamento de Deus para mim e para você, para aqueles que se rendem a Ele. Por que eu não estou vivendo isso, pastor? Porque você não se rendeu. Você está sempre fazendo maracutaia, está sempre enrolando o meio de campo, está sempre... Se renda. Se renda. Se renda. Está na hora de você se render. Está na hora. Viver o Evangelho é morrer para o pecado, para o mundo e para si mesmo. A pergunta que eu faço é: você vive para agradar a Deus ou ainda está preso ao que as pessoas vão pensar de você? Lembra nos nossos encontros lá atrás? Acho que a Sandra lembra. Estou nem aí, eu quero é Deus. Né? Mas isso, eu quero é Deus, como é que é? Era uma música que nós cantávamos. É, isso mesmo. Eu quero, não importa o que vão pensar de mim.
cantar é bonito, né? Cantar é bom demais. Você está rendido? Essa música é a verdade na tua vida? É isso que você está vivendo? Aprenda uma coisa, o arrependimento, ele é uma porta para uma nova vida. O arrependimento é uma porta para uma nova vida em Deus. O se render, o se entregar, queridos, é uma porta. É uma porta. A vida toda, eu conheço pessoas que a vida toda estão lutando, a vida toda estão lutando. Estou lutando contra o pensamento tal, estou lutando contra o pensamento tal, estou lutando contra isso, contra aquilo, contra aquele outro. Vou dizer uma coisa para você, se renda não aos pensamentos, se renda ao Senhor, porque Ele é o Deus protetor, Ele é o Deus que te guarda. Jeová Jireh, olha, é o Deus que provê. Jeová, olha, é a nossa bandeira. Jeová, queridos, é aquele que batalha, que guerreia as nossas batalhas, é aquele que vence as nossas batalhas, aquele que vence por nós. Esse é o nosso Jeová, esse é o nosso Deus. Você está vivendo para agradar a Deus? Ou ainda está preso ao que as pessoas vão pensar de você? O arrependimento, a entrega é a porta para a vitória. Tem áreas da sua vida que você precisa refletir e entregar por completo ao Senhor. Render-se por completo. Isaac era uma área da vida de Abraão. Sim ou não? Único filho. Ficou ligado nele. Estava ligado nele. E Deus chega até ele e diz, me dá teu filho. Eu entrego, Senhor. Está aqui, está entregue. Você acha que ele não sofreu? Você acha que não doeu? Você acha que Sara, como é que Sara ficou? Você acha que tudo foi... Sempre foi assim, está aqui, Senhor, vamos embora. Não, pesou, doeu, mas ele fez a entrega. E por ter feito a entrega, Deus o honrou. Aprenda uma coisa, não há avivamento sem entrega. Não há avivamento sem arrependimento. Não há nova vida sem entrega. Quantos querem viver o novo de Deus? Quantos querem viver o novo de Deus? Então, meu filho, entrega tudo. Se entregue, entrega tudo. Tudo, e deixa Deus guiar. Sai do centro. Deixa Jesus entrar no centro. Deixa Ele ser o centro da tua vida. E você vai ver. Ele é um excelente piloto. Eu repito, não há avivamento sem arrependimento. Não há nova vida sem entrega. Atos capítulo 3, verso 19. O apóstolo fala, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Primeiro ponto, arrepender. O segundo, o que é? Se converter. Quer dizer, mudar a direção. Se arrependa. Me arrependi, agora muda a direção. Porque não adianta você se arrepender e continuar no mesmo caminho, na mesma direção. Não adianta, entenda, isso não é entrega. Não é. O que o texto diz é arrependei-vos, arrependam-se. E convertei-vos, converta, sai dessa direção e passa a outra direção. Entrega a tua vida, entrega teu caminho, renda-se. Para que seus pecados sejam apagados. Eu me converti, Senhor, eu me arrependi e eu continuo na mesma direção. Não. Quando você se arrepende. Eu me arrependi, agora eu me converti. É por isso que os seus pecados são apagados, não são lembrados, porque você mudou de direção. Tem alguém comigo? Tem alguém comigo? Você mudou de direção. Precisa se arrepender hoje, se entregar completamente. E qual tem sido o obstáculo que impede você de se entregar? Eu lembro
nas Olimpíadas passadas, uma lutadora de boxe foi lutar com um homem. Né? Diziam que era mulher, mas era homem, na verdade. E chegou um momento que essa lutadora, que era o... Qual o nome como é que vocês dizem aí, gente? Aqueles que não são mulheres e também não são homens, como é que é? Me ajude aí. Então, ela tinha força de homem, hormônios de homem, e estava lutando com outra mulher, e ela deu um soco no nariz da mulher, da outra lutadora, como fosse um homem. E no ato, aquela lutadora desistiu da luta, parou no mesmo da hora. Ela se rendeu. Sabe por quê? Porque ela viu que não ia dar conta. Ela estava lutando contra um homem. Embora parecesse uma mulher, mas estava lutando contra um homem. Ela se rendeu. Nós temos que entender que a nossa luta contra o diabo, contra Satanás, queridos, só vamos vencer se nos rendermos ao Senhor Jesus. Porque é Ele que luta por nós. É Ele que luta as nossas batalhas. Não haverá como vencer o diabo. Não haverá como vencermos este mundo se nós não nos rendermos completamente ao Senhor. Se nós não nos entregarmos completamente ao Senhor. Se nós não nos entregarmos completamente no altar, dizemos: Senhor, que diminua eu, que eu morra e que o Senhor viva em mim e através de mim. Até quando? Até quando vai ser você? Até quando vai ser você? Até quando? Deus está te chamando a uma entrega. Deus está te chamando a se entregar. E a pergunta dele é: hoje você está disposto a entregar tudo no altar? Você está disposto a se entregar no altar e dizer: Deus, comanda a minha vida, Deus, eu entrego a minha vida a Ti. Ah, pastor, mas eu não sei como serei guiado. Querido, você precisa entender que quando você se rende, você depende. Quando você depende, você confia. Confia em quem? Confia no Senhor, porque Ele é o Deus que vai à frente da tua vida. Me livrar de quê, pastor? Entregar o quê? Teu orgulho. Entregar o quê, pastor? Teus pecados escondidos, teus relacionamentos, a tua vontade, o teu querer. Será que você acha que não chegou a hora de dizer: Senhor, eu me rendo, chega? Será que você não cansa de bater sempre o soco numa parede, sempre apanhando, sempre apanhando? Será que você não cansa? Está na hora de você dizer: Senhor, eu me rendo. Sabe qual era a raiva de muitos comigo? É que queriam que eu tomasse uma decisão, uma atitude A, B ou C. Eu dizia: eu vou orar. Eu vou orar. E muitas vezes as pessoas pensam que nós devemos tomar decisões no ato, do jeito que a gente quer, como quer. Não, não. Quem é rendido não faz mais o que quer. Seu dono é Jesus, seu dono é o Senhor. Então nós não fazemos mais o que queremos, mas o que Ele quer. Se toda decisão que formos tomar, passarmos pelo filtro da oração, da palavra, nós saberemos que estaremos vivos para Deus ou vivos para nós. Você não acha que chegou a hora de dizer: eu me rendo, Senhor? Você não acha que você está muito cansado de fazer e fazer e fazer? Você não acha que está na hora de você dizer para Ele: eu me rendo? Porque quando você se render, a voz que você vai ouvir é dele. Quando você se render, você vai ver o que é refrigério. Tem pessoas que estão lutando e dizem: é para o Senhor. Não, não é para o Senhor, é para você. Porque você está fazendo a tua vontade, não a vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita e agradável e ela vai incomodar pessoas. Se a vontade de Deus não estiver incomodando alguém, que ele está errado, você está fazendo o que aquela pessoa gosta, que aquela pessoa gosta que você faça. E não é assim. A vontade de Deus, que é perfeita e agradável, ela vai sempre desagradar a muitos. A muitos quem, pastor? Aos muitos que ainda não morreram para si mesmos. Aos muitos que ainda não entregaram-se no altar. Essa palavra
vai incomodar a muitos, porque aos muitos que não se renderam no altar, aos muitos que não se entregaram, mas aqueles que se entregaram, aqueles que se renderam, estarão alinhados com a tua palavra, com a palavra do Senhor, e dirão: essa palavra é boa, porque vem do Senhor. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo aqui? Chegou a hora de dizer: eu me rendo. Olha o que diz o salmista Davi, eu repito: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Meu Deus é o mesmo de ontem. O meu Deus é o mesmo Deus que tirou Davi e de trás das malhadas e trouxe a ele a ser rei de Israel. O meu Deus é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho com Moisés. O meu Deus é o mesmo Deus, claro, fez o sol parar com Josué. O meu Deus é o mesmo Deus que fez Ana, a estéril, ser mãe de filhos. É o mesmo de ontem. É o mesmo de ontem. O meu Deus é o mesmo. Mas a diferença é que nesses tempos nós não vemos as pessoas rendidas, entregues ao Senhor. E todos aqueles que abriram o sobrenatural, as portas do sobrenatural, eram pessoas entregues ao Senhor. Pessoas que se deixavam ser usadas por Deus. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. Você consegue me entender isso? Fica de pé em nome de Jesus. Mesmo Deus, coloca para mim. Faça do altar o lugar da sua rendição. Entrega a tua vida totalmente ao Senhor. Totalmente. Não é pelas metades. Não é 99%, é 100%. Quebra esse ciclo de uma vida dividida entre o mundo e Deus. Quebra esse ciclo. Nós estamos vivendo 40 dias de jejum e oração. E este domingo é o dia que o Senhor escolheu. É o dia da sua decisão. Ou é 100% Deus, ou é nada. Ou é 100% Deus, ou é nada. A palavra do Senhor hoje para você é: ou você é meu 100%, ou você não é meu. Ou você se rende, ou você se entrega 100%. Ah, Senhor, já entreguei. As tuas atitudes, a tua vida mostra que você se entregou. E 100% é o Senhor na tua vida. Está na hora de você refletir. Está na hora de você refletir. Não é porque o pastor está falando, não é porque essa igreja está falando, não, é porque o evangelho está falando, porque a verdade é essa. Queridos, vocês não vão ouvir de mim nesse altar coisinhas para amaciar o seu ego. Não, eu não quero aqui amaciar ego de ninguém. Eu não quero aqui, queridos, ter essa igreja cheia de pessoas em que ouve uma palavra apenas para amaciar o ego. Não, eu quero pessoas para levar para o céu. A minha missão é pregar o evangelho, a minha missão é fazer com que vocês cheguem ao céu, e não que vocês tenham uma vidinha mansa nessa terra. Não. A minha missão não é falar para você que se você der 10 vai receber 100. A minha missão não é falar para você, meu irmão, que você terá sucesso em tudo que você fizer. Não! A minha missão é falar que Cristo salva. A minha missão é falar: se entrega. A minha missão é falar: se arrepende. A minha missão é falar: se entrega no altar e diz: Senhor, que o Senhor viva em mim, que eu morra para mim. Essa é a minha missão. Esse é o evangelho.
Meu coração muitas vezes chora. Por quê, pastor? Porque eu tenho visto tantas pessoas caminhando para o inferno, achando que está caminhando para o céu. Eu tenho visto tantas pessoas que pregam o evangelho, mas pregam o evangelho do conforto, o evangelho, sabe, do melzinho, o evangelho, sabe, que as pessoas ficam felizes porque foi uma ótima oratória, porque foi uma ótima colocação, um ótimo estudo. Não, não é esse o evangelho. O evangelho é de rendição, é de entrega. O evangelho é de que morra você e viva Deus em você e viva Cristo em você. Esse é o evangelho. Ah, pastor, eu vou para outro lugar, porque outro lugar lá tem uma pregaçãozinha que me anima a semana inteira. Querido, se a cruz não te anima, se o céu não te anima, então eu não sei mais o que é animar. Se o céu não te anima, se a rendição não te anima, se viver em Cristo não te anima, então, filho, você está totalmente fora do evangelho. Totalmente. Totalmente. Esse lugar que Deus escolheu. Vão chegar pessoas sedentas pelo evangelho que está sendo pregado. Pelo evangelho que está sendo pregado através da sua vida. Essa semana eu recebi um pedido de ajuda, uma indicação para uma igreja. E essa mulher dizia assim: pastor, me indica uma igreja. Eu estou cansado de entrar na igreja e só ouvir balela. Prosperidade. Ah, Jesus te ama, Ele vai te prosperar, isso e aquilo. Eu digo para você, eu fiquei me esforçando para achar uma igreja, queridos, que pregasse a necessidade daquela mulher. A tua necessidade não é dinheiro, a tua necessidade não é bens, a tua necessidade não é prosperidade, a tua necessidade é o Senhor, a tua necessidade é de estar rendido no altar, porque essas demais coisas serão acrescentadas. Quem busca riqueza neste mundo, sem antes buscar a Deus, queridos, nada terá, tudo vai se dissipar. Presta atenção no que eu vou te falar. Vem para o altar, se entrega, morra você e viva Cristo através de você. Através de você. Ah, queridos, esse é o evangelho. Pastor, o senhor está assustado porque está vendo gato espingado? Não estou assustado. Por que, pastor, não está? Porque eu estou rendido no altar. E eu sei que Deus tem um plano, um projeto para tudo isso. Eu sei que Deus está trabalhando, talvez eu não veja, mas eu creio. Talvez você não veja, filho, se você quer desistir desse lugar, pode desistir, não tem problema. Mas um rio de vida fluirá e já começou a fluir deste lugar, porque há uma promessa de Deus sobre este lugar. O evangelho verdadeiro, ele vai correr, e as pessoas chegarão neste lugar para ouvir a palavra da cruz. Não há uma palavra que amacie o ego. Os meus discípulos, os meus filhos na fé, precisam pregar esta palavra aonde quer que possam ir. A palavra da salvação. A palavra da restauração, a palavra da cura. Essas cadeiras e aquelas que estão lá paradas, tem um nome nelas. Tem um nome em cada uma delas. E só Deus sabe qual é o nome. E nós temos que orar para Deus revelar qual é esse nome. Aleluia! Porque quando nós nos entregamos, nós entendemos a nossa missão. Nós entendemos que Deus tem, olha, para cada cadeira, Deus tem um nome. Então temos que orar para que Deus nos mostre quem são essas pessoas que vão ocupar esses lugares, que serão rendidas, se renderão ao Senhor. Se renderão ao Senhor, se entregarão. E conhecerão o Deus, a nossa salvação. Amém. Amém. Amém? Amém? Quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui? Esse é Deus. Ele vai fazer. Comigo aqui, sem mim aqui, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Porque é dele, a igreja é dele. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Porque a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A ele, para ele. Você crê assim?
Crê ou não crê? Fecha teus olhos. E comece a orar agora. E hoje eu quero perguntar para você, você se rende por completo? Se há algo que ainda te prende a algo, hoje é a noite de se render. Hoje é a noite de dizer para o teu líder, para o ministério, dizer assim, eu me rendo e eu quero me entregar completamente ao Senhor. Eu quero ser ministrado, eu quero ser cuidado, eu quero viver para Ele, eu quero ser dEle, eu quero estar comprometido com Ele, eu quero viver para Ele, porque eu sei que Ele vai cuidar de mim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo, ainda que eu tenha que viver, passar pelo deserto, haverá provisão, porque o Senhor é o Deus que provê, Jeová Jireh, o Deus da minha provisão. É Ele, por Ele, para Ele, para tudo é a glória dEle, tudo é para Ele, aleluia. Ele é o mesmo, meu irmão. Eu vou abrir o altar. E se você desejar, você sente que precisa entregar algo no altar, que você precisa se entregar por completo. Você vai sair do seu lugar, vai chegar no altar e vai se entregar, vai entregar tudo no altar. Vai entregar tudo, a soberba, o orgulho, os teus pecados escondidos,